Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Deus, estamos aqui diante de Ti para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, para que possamos ter um entendimento da Tua mensagem. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, que todos sejam muito bem-vindos a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Aqui quem fala é o irmão Alcides, diretamente do Japão. E antes da gente dar início aos nossos estudos, eu gostaria de fazer um convite especial para todos os nossos amigos e irmãos que não são adventistas do sétimo dia, mas que gostariam de estudar a Bíblia conosco. Basta você ter uma Bíblia em suas mãos que você já pode acompanhar nossos temas semanalmente. Certo? Então, vamos lá para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Descanso sabático. 6 dias vocês trabalharão, mas o sétimo dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação. Não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor onde quer que vocês morarem. Então vamos lá analisar os aspectos relacionados ao tema da semana. A criação do homem foi diferente das demais criaturas. Por quê? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E também criou o homem para que ele fosse seu mordomo aqui nessa terra, para dominar sobre todas as coisas. Isso está lá no livro de Gênesis, nos capítulos 1 e 2. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então, aqui nesse contexto é o seguinte: a criação do homem, a criação de todas as coisas no princípio, foi tudo feito para agradar o homem. Deus criou o homem, nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos criaturas especiais. Desde o primeiro dia, todas as coisas foram criadas para o homem. Inclusive o sábado também foi criado para o homem. Para quê? Nesse contexto aqui, Deus está criando o sábado justamente para ser um memorial da criação. E mais tarde, Deus também mostra que o sábado era um símbolo de libertação. Ou seja, libertação da escravidão no Egito e a escravidão do pecado que perdura até hoje e vai perdurar até que Cristo volte para nos buscar. Lembra-te que foste escravo no Egito e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com a mão poderosa e com o braço forte. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardes o dia de sábado. Ou seja, aqui nesse contexto, Deus estava com todo o povo no deserto, com a segunda geração que estava às portas da entrada da terra prometida, porque a primeira geração tinha falhado. Então Deus fez questão de lembrar dos mandamentos de Deus. E aqui ele frisa que foi Deus com braço forte tirou eles da terra do Egito. Então, ou seja, por isso esse mesmo Deus te criou, que te tirou da terra do Egito, ele ordena que guardes o dia de sábado. E ali em Gênesis 4 a gente vê uma situação assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Aqui Deus está falando com Caim, logo depois que ele matou seu irmão Abel. Ou seja, o pecado estava sobre Caim. Só que Deus aconselha, fala para que Caim não deixe o pecado dominá-lo. Ou seja, que isso seria ruim para ele. Se ele fizesse certo, não é se ele fizesse o bem, não é certo que Deus aceitaria esse bem, mas Caim preferiu fazer o mal.
Aqui a gente vê o seguinte: vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Em 6 dias faça seus trabalhos, mas no 7º não trabalhe, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e estrangeiro renovem as forças. Aqui Deus está falando o seguinte: o sábado não é só para os israelitas. O sábado é também para todo estrangeiro. Todos os estrangeiros, todas as pessoas que não são israelitas também deveriam participar do sábado. Isso ele fala desde lá no começo, desde o povo que estava peregrino no deserto. E aí, como é que a gente faz para guardar o sábado? Se a gente ajudar o próximo, se a gente trabalhar, se a gente executar um serviço ao nosso próximo, a gente está honrando o sábado de Deus. Aqui nessa situação, Jesus faz o seguinte: ele diz para aquela pessoa enferma na situação ali, que ele levante, pegue a sua cama, a sua maca e ande. Era um enfermo que queria entrar num poço, que se movia todas as vezes, só que ele não conseguia porque ele era deficiente, ele não conseguia andar. Então, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Logo em seguida, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Isso está no livro de João, no capítulo 5. Pois bem, o que acontece então? Toda vez que a gente fica na dúvida o que pode ser feito no sábado, é o seguinte: a gente não deve fazer coisa pra gente, de interesse próprio. A gente deve sim fazer as coisas pelo nosso próximo, ajudar as pessoas que mais precisam. Isso inclui fazer visita a hospitais, asilos. Isso também inclui ajudar os idosos, por exemplo, sua mãe, seu pai, que não podem fazer as coisas, ir lá ajudá-los também. Não só nossos parentes, mas os nossos próximos, as pessoas que precisam de nós. A gente pode fazer isso no sábado. Não quer dizer que a gente não pode trabalhar. A gente deve deixar os nossos interesses de lado para cuidar do nosso próximo. Assim a gente está honrando o sábado do Senhor. Pois bem, o sábado também é um sinal de aliança. E diz o seguinte: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Êxodo 31, versículo 13. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como aliança perpétua. Êxodo 31, 16. Depois o 17. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o 7º dia ele não trabalhou e descansou. Ou seja, Deus aqui está mostrando o seguinte: que o sábado é para ser guardado perpetuamente. E você pode até pensar que aqui Deus está falando que somente os israelitas devem guardar o sábado. Mas a partir da morte de Jesus na cruz, nós nos tornamos herdeiros. Nós nos tornamos herdeiros do povo de Deus. Ou seja, os israelitas negaram Jesus, não reconheceram Jesus como Messias. Então, Jesus, Deus, no caso, nos convida a todos os que estão ao redor dos israelitas, os gentios, por exemplo, serem os descendentes dos filhos de Israel também. Por isso, nós devemos, então, cumprir com a palavra de Deus, ou seja, guardar, honrar o santo sábado que o Senhor fez para nós. E por que Deus fez isso para nós? Por todos esses motivos que a gente viu hoje. Porque o sábado, além de ser um memorial da criação, é um símbolo da libertação dos pecados e também é um sinal de aliança perpétua entre Deus e o homem. Ou seja, se nós pertencemos a Deus, se nós tivermos aliança com Deus, nós devemos obedecê-lo, conforme assim ele determina.
Então, assim, durante toda a semana, cumpre-nos ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável, a fim de observá-lo conforme mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como uma questão de lei. Todo o céu celebra o sábado, mas não de maneira ociosa e negligente. Nesse dia, todas as energias do coração devem estar despertas, pois vamos nos encontrar com Deus e com Cristo, nosso Salvador. Podemos contemplá-lo pela fé. Ele está desejoso de refrigerar e abençoar cada pessoa. Assim como estamos, vamos mais uma vez orar a Deus. Querido Deus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudar sobre a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, para que possamos ter entendimento da Tua Palavra e do que o Senhor quer para a nossa vida, Senhor. Que todas as coisas sejam apenas conforme o Teu querer. Querido Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Mais uma vez eu te peço por todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa foi a lição da semana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem com todos os nossos irmãos e amigos. Fiquem com Deus e até a próxima semana.